Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais uma peripécia da Janja. A Janja que agora está na China, está lá com o Lula, né, visitando lá o Xi Jinping. E aí a Janja me dá mais um vexame. Foi falar sem ser convidada e ainda foi falar mal de uma empresa chinesa. E levou um esculacho aí do Xi Jinping, do presidente da China. Bom, você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Antes da comitiva, depois que a gente já havia falado, e um deles me disse que o tom do Xi Jinping não foi o tom de quem estava explicando, não. Foi um tom de reprimenda, um tom de quem não gostei do que você está falando aqui em relação a uma empresa chinesa que já vem sofrendo uma ofensiva do governo dos Estados Unidos, né? Então, senhora, não foi só, se vocês quiserem, vocês podem regulamentar ou até banir a plataforma. Não, foi numa linha de quem estava. Olha, não gostei da sua colocação. A mulher de Xi Jinping, a primeira-dama chinesa, também não gostou, considerou um desrespeito da Janja o comportamento dela naquele momento. Segundo os relatos que a Andréa obteve, eu também confirmei, não era um momento de ninguém falar, mas a Janja tomou a palavra e mesmo depois da observação, diríamos assim, de Xi Jinping, ela continuou falando, o constrangimento só piorou, né? E virou o assunto da comitiva brasileira, porque todo mundo dizendo, uma viagem, sucesso total, todo mundo dizendo que os chineses estavam tratando o Brasil, os brasileiros, como aliados preferenciais, como se fossem dois países irmãos, né? E de repente vem esse ponto negativo deste momento. Inclusive, depois deste incidente, diríamos assim, a Janja não esteve presente em outros encontros, só no último de hoje, dos demais ela não participou, né? Ali não se sabe o motivo que ela não participou desses outros encontros, se não era para participar, se ela decidiu não participar, ou se houve um pedido do governo chinês para que ela não estivesse presente. Sei que criou um climão danado, constrangimento muito negativo. Ministros passaram ali a evitar ficar próximo dela, mesmo porque depois ela também deu uma desaparecida ali da comitiva, e estão dizendo, André, que vai ser o grande assunto da volta para o Brasil. João, o perfil, que está longe do seu perfil nosso, porque a essência da beleza não é nosso, né? A essência da beleza não é o nosso perfil. Se bem que você ainda tem essa possibilidade, João. Garoto, obrigado pelo elogio. Garoto que mas enfim, não é o meu. Né? Mas brincadeiras à parte aqui. Ô Pitoli, não seria muito preocupante a fala do Lula pedindo ajuda para ditador, para ter estratégias da regulamentação das redes sociais? Acho que é um assunto que você vai tratar agora, falando de Janja, pedido para tentar censurar o TikTok no Brasil, feito ao Xi Jinping. Conta mais aí, João. Engraçado, o TikTok é um aplicativo chinês. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou ontem o vazamento da conversa que teve com o presidente da China, Xi Jinping, com a participação da primeira-dama Janja da Silva durante um jantar oficial em Pequim. Segundo Lula, o diálogo sobre o TikTok que acabou sendo divulgado pela imprensa era para ser confidencial e restrito exclusivamente aos participantes da comitiva. De acordo com fontes que participaram da reunião, Janja teria pedido a palavra para falar sobre os efeitos nocivos da rede social chinesa, destacando que o algoritmo do TikTok estaria favorecendo o avanço da extrema-direita no Brasil. Com detalhe, né, João? Ela não tinha lugar de fala, não tinha espaço no protocolo, ou seja, no cerimonial, não havia o espaço para ela falar, né, João? Sim, ela pede, né? Ela pede ali a permissão para falar. Alguns membros da comitiva disseram que consideram a postura da primeira-dama inadequada e desrespeitosa, especialmente porque o encontro não previa falas, ou seja, de ninguém, mas ela pediu para falar. Disseram também que a situação foi constrangedora e se tornou um ponto negativo de uma viagem com resultados positivos para o Brasil. Ainda segundo os relatos, quem está dizendo isso é a TV Globo, Xi Jinping respondeu que o Brasil tem o direito de regulamentar ou até mesmo banir a plataforma, se assim desejar. Para Lula, no entanto, não houve nenhuma manifestação desrespeitosa por parte da primeira-dama.
O presidente Lula explicou esse ele conseguiu? problema todo aí. Vamos ouvir o que ele disse. Ou ele tentou, João? Ele tentou explicar, vamos lá. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Meu Deus. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Sabe? Bom, eu não sei porquê. Bom, vamos lá. O João, precisa complementar? Não, nesse trecho ele dizia que o fato da mulher dele ter pedido a palavra se deve ao fato de que ela não se considera uma cidadã de segunda classe. Classe. Eu errei. Não, você falou certo. Não, eu errei mesmo. É classe. De segunda classe. Ela entende mais de rede social do que eu, disse o presidente Lula. Desculpa, João, cortei na hora errada então. É que é muito difícil ficar ouvindo o Lula, João, me perdoe. Vamos lá, primeiro ele questiona, é interessante essa fala do Lula, hein? Como é que vazou? Lula, você acha que você está cercado de pessoas que todos querem o teu bem? É isso, você está achando isso? Você está achando que todo mundo ali está torcendo para o teu sucesso? É isso? Eles estão olhando para a Janja e já entenderam que ela é pedra de tropeço. Pedra de tropeço a tal da Janja. Já entenderam. E outra, como é que vai ficar com moral com o jornalista da Globo News? Como é que vai ter moral com a Sadi, com a Natuza, com não sei quem? Eu preciso mandar um WhatsApp. Aí, Naná, hein? Sassá, você não imagina o que aconteceu agora aqui na China. A Janja pediu a palavra. E aí vai dar pauta, vai dar conversa, vai dar, olha, recebi aqui agora no WhatsApp, conversando com uma fonte minha que está na comitiva de Lula. Lula, sabe por que você não sabe quem foi? Porque tem mais de 200 pessoas na comitiva, bonitão. Se você tivesse cercado dos teus próximos, dos fiéis à tua bandeira, provavelmente você não veria esse assunto vazado para a imprensa. Mas você decidiu levar 200 pessoas na comitiva. Você acha que está todo mundo te aplaudindo? Fora a vergonha que passamos com Janja, inclusive uma salma de palmas. Ela mandou essa aí, você viu, né, João? Salma. Uma salma de palmas, né? Esperou o quê de quem manda abraço para cidadãos? Então, mas eu, João, estou com dificuldade de atualizar meu português com a Janja. Né? Eu estou com uma dificuldade terrível. Porque ontem ela mandou uma salma de palmas para Dilma, para a presidenta do Banco dos BRICS. A presidenta do Banco dos BRICS, uma salma de palmas. Salma. Bom, tá bom. Mas vamos lá. Veja, então o Lula, primeiro ele diz para mim o seguinte, nessa fala dele aí. Ó, como é que vazou? Só tem companheiro ali? Que só tem companheiro, Lula? Você decidiu levar 200 para essa comitiva. Ponto 1. Outro ponto.
ele abre essa fala defendendo Janja, dizendo que ele fez a pergunta. Só que todo mundo disse na imprensa que quem pede a fala é Janja e ela faz esse apontamento para Xi Jinping. Ou seja, a fonte mentiu para Sadi? A fonte mentiu para Natuza? Um desses 200 que o Lula levou mentiu para o jornalismo? É isso? Olha, Janja pediu a palavra e fez um questionamento. Ninguém disse que quem fez o questionamento foi o Lula. Aí vai ficar a verdade da Natuza e da Sadi contra a verdade do Lula, é isso então? Natuza e Sadi não vão mais acreditar na fonte? Alguém mentiu. Alguém está mentindo. Se bem que nesse meio tá difícil saber quem é quem, né? Quem mente mais. Seguindo. Escancaradamente, Lula assume que vai regulamentar as redes sociais do Brasil. Talvez é a fala mais escancarada de que nós teremos regulamentação das redes sociais do Brasil. Com apoio chinês. Porque vai ter um homem de confiança do Xi Jinping no Brasil. Mas veja a minha preocupação. Minha preocupação se dá porque esta fala, talvez a mais escancarada, mais explícita de Lula, com relação à censura, não tem outro nome, a regulamentação das redes sociais do Brasil, se dá em função da destruição causada pelo vídeo do Nicolas. Alguma dúvida? Alguma dúvida? É do vídeo do Nicolas que a Janja fala. Foi essa pancada que o PT e o governo de Lula, eles sentiram a pancada do Nicolas. E aí pede agora, dessa maneira mais firme, mais escancarada, explícita, repito, a regulamentação das redes. Falando a língua de Alexandre de Moraes, falando a língua de Luiz Roberto Barroso, e nesse consórcio Poder Executivo, Poder Judiciário, onde ambos querem a regulamentação, e contando com a presidência da Câmara dos Deputados, ali com Hugo Mota, o que eu posso lhe dizer? Fiquei com medo agora. Lá vem censura. Lá vem censura. Por quê? Lula sabe o tamanho do estrago causado por Nicolas Ferreira. Lula sabe o tamanho do estrago. Por exemplo, o estrago causado pelo vídeo do Cleitinho ontem, que ranqueou, ficou quase o dia todo ali, pelo menos quando o João trouxe os destaques do X, porque apareceram o vídeo do Cleitinho, senador Minas Gerais, falando sobre Correios. Lula sabe o tamanho da destruição que está sendo promovido pelo seu governo e relatado pela direita, pela extremíssima direita. Auriverde foi banida do TikTok. Nós tínhamos ali alguns milhares de seguidores banidos. Acabou. Num encontro com um dos responsáveis pela plataforma, a surpresa. Falei, olha, eu precisava conversar contigo. O que foi? Meu canal, meu perfil foi banido do TikTok. Oh, meu Deus, mas o que você fez? Não, é um canal de notícias. É um canal de notícias. E vocês me baniram. Ai, precisamos resolver. Não resolve. Marcon disse, hoje é só através de liminar que se consegue alguma coisa. Ou seja, é só via justiça que se consegue alguma coisa. Só que, se de fato a regulamentação chegar com a sede que Lula está, para calar Nicolas, para calar Cleitinho, para calar o presidente Bolsonaro, com essa sede de calar, contando com o apoio do Supremo Tribunal Federal, podemos nos preparar. Teremos problemas. Inacreditável. Ou seja, nesse caso, a fala de Janja, segundo todos, a fala de Janja, não foi fala do Lula, ele deve estar mentindo mais uma vez, a fala de Janja abre uma discussão no Brasil que pode nos levar... Não, eu não vejo banir TikTok, não. Eu não vejo a menor possibilidade de banir o TikTok do Brasil. O que eu vejo é a possibilidade de fazerem com Nicolas, com Cleitinho, o que fizeram com a Auriverde. É só banir, gente. Procura a Auriverde aí no TikTok. Você não encontra. Não é possível. Por quê? Fomos banidos. Por quê? É um canal de notícia.
o que a gente publica aqui no YouTube, a gente publica no X. Coisas que nós publicamos no X não podemos publicar no YouTube, já em função de censura. E fazíamos o mesmo com o Instagram, ainda fazemos, e com o TikTok, onde fomos banidos. Qual é a política da plataforma para simplesmente banir um canal de notícias? Qual é? Segundo alguns, somos da extremíssima direita. É o suficiente? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Agora, o que me assustou nessa fala do Lula, João, é a fala mais escancarada, explícita de que vem regulamentação por aí. É muito Você sentiu explícita. Sim, mas não me surpreende. Por quê? Em 2023, logo que o presidente volta ao Palácio do Planalto pela terceira vez, ele já vem com esse discurso bastante forte, Pitoli, de regulamentação das redes sociais. E não só ele. Procurador-Geral da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial o Alexandre de Moraes, mas também Luiz Roberto Barroso, a primeira-dama Janja, toda a cúpula do PT, inclusive Gleisi Hoffmann, sempre fazendo essa defesa. Inclusive, eu lembro que assim que entrei na Auriverde, ainda Jovem Pan, uma das primeiras notícias que eu trouxe foi de que, não sei se você se recorda disso, Pitoli, mas era uma notícia de que já existia em Brasília um grupo de empresas que queriam fazer parte da regulação das redes no Brasil. Isso foi uma das primeiras notícias que eu trouxe aqui na Auriverde Brasil, logo que entrei. Então, não me surpreende. Muito provavelmente teremos aí a regulamentação no máximo até o ano que vem. O que me preocupa, quem comanda o Congresso hoje, Alcolumbre, onde ele está? Na viagem. Quem comanda a Câmara hoje? Hugo Mota. Rabo preso, rabo sujo, subserviente, capacho. O que significa? Bom, diante dessa questão da votação do Ramagem, em 315, se o negócio não ficar na mão da Câmara, amigo, pode passar pele da anistia, vão perder no Supremo. Pode passar aí manutenção sem regulamentação das redes, vão regulamentar no Supremo. Lembra? O Edson colocando na tela aí, banidos, é isso? Exato. É o do banimento? Sua conta foi banida permanentemente. Tá aí, ó. Olha lá, a quantidade de seguidores que tínhamos, a gente estava no início de uma jornada. 26 mil. Os vídeos, enfim, banidos permanentemente. É isso aí. Agora, repito, com Hugo Mota na Câmara e Alcolumbre no Senado, esse assunto avança rápido. E olha, não adianta o deputado aí, se a gente tiver essa questão do Ramagem desprezada pela Câmara, se nada acontecer do ponto de vista, né, da manutenção do que decidiu a Câmara, amigo, passou um boi, passou uma boiada. Infelizmente. Eu não sei se você já observou, mas em todo evento que a Janja vai com o Lula, ou em toda viagem que a Janja faz ali com o Lula, que é, enfim, supostamente uma viagem com missão de governo, né? É o governo Lula que está indo viajar. Então a Janja, ela tem ali ela sempre tem uma função, né? Ela sempre fala nas viagens. Toda viagem que o Lula faz e que leva a Janja, ela fala, né? Falar não sei o que, mas ela fala. Você pode observar que a Janja, ela foi a Roma 2 vezes e ela falou. Então ela foi a Roma para visitar o Papa. Ela foi a Roma também no funeral do Papa, né? A Janja também foi ao Japão. A Janja foi a Paris. A Janja foi à Rússia agora, né? E agora a Janja está na China. E em todos esses lugares a Janja fala. A Janja tem alguma agenda ali para que ela fale as asneiras dela, as besteiras dela, né? Então, é impressionante como que o Lula, e o Lula sempre tá defendendo a Janja, né, cara? A Janja dá as gafes dela aí, e o Lula sempre tá defendendo.
né, passando vergonha e tudo mais, vexame atrás de vexame. E o Lula sempre defendendo, sempre na defensiva, né? Parece que a Janja é que manda no Lula, né? Parece que a Janja é que fala se ela mesma vai falar ou se não vai falar. Se o Lula falar, não, você não vai falar, ela meio que peita, né? Tipo, não, eu vou falar sim, ponto. Como se o presidente fosse ela, né? Então, ela vem provocando esses desconfortos aí. E agora na China, né? Na China, ela me abre a boca para falar mal do TikTok, uma empresa chinesa, né? E aí a Janja vai falar mal de uma empresa chinesa dentro da China. Ela não sabe onde está se metendo, né? Ela não sabe ela não sabe o que é a China, né? O que é o regime, né, chinês. Então, o presidente da China não ficou nada satisfeito. Presidente não, né? O cara é um ditador ali, né? Que o regime ali é um regime autoritário, né? E aí o cara simplesmente... E aí ela foi falar do TikTok, de uma empresa chinesa na China, e o Xi Jinping simplesmente deu um esculacho nela, né? A mulher do Xi Jinping, que é o presidente da China, também não gostou. Também não gostou da fala da Janja, e muitos ali não gostaram de que a Janja, né, desse ali o pitaco dela nessa reunião que não estava nem previsto a fala da Janja. E aí ela pediu para falar e falou besteira mais uma vez. E aí o Lula vem justificar e tudo mais, né? Que não foi a Janja que falou e quem foi que vazou, etc, etc, etc. Pois bem, vamos ver como que vai repercutir isso, né, aqui no Brasil. E, na verdade, já está repercutindo bastante, né? E vamos ver o que é que a própria Janja vai falar sobre isso. O Lula já está dando a justificativa aí, que não foi ela que falou, foi ele que falou, e que quem foi que vazou, etc, né? Porque não tinha imprensa ali, né? Só tinha... não tinha imprensa, óbvio, né? Era reservado, né? Tudo na China é reservado. Mas enfim, o Lula já deu aí as primeiras justificativas aí dele, e naquela ênfase, né, de censura às redes sociais, querendo ali fazer ali um controle das redes sociais. Isso é uma outra pauta que vai dar o que falar aí mais para frente. Bom, portanto é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve!